Bora lá, pessoal. Questão do número 4. Uma pequena praça tem um formato triangular. As medidas desse triângulo são raiz de 37 metros, 4 metros e 3 metros. Qual que é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Veja bem. Então, primeiro, né, vamos desenhar. Vamos desenhar esse. Eu vou desenhar de uma maneira, a gente não sabe ainda como é que é, né? Mas primeiro, qual que é o maior lado? Quanto que vale raiz de 37? Bom, as raízes que a gente conhece ali próximas, né? Você sabe que a raiz de 36 é 6. Então a raiz de 37 é alguma coisa maior. Você concorda? Então esse cara aqui, ó, é maior do que 6, é o maior lado. Então eu vou desenhar mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou colocar o raiz de 37. Aqui eu vou colocar... Opa, deixa eu melhorar esse desenho, peraí. Deixa eu pegar a borracha aqui só para apagar aqui rapidamente. Vamos lá. Porque, ó, então ficaria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ixi, a caneta tá escorregando aqui, vai lá. E ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Um triângulo aqui, ó. Pá. Aqui eu posso colocar o 3, aqui o 4 e aqui o raiz de 37. Só se liguem no seguinte: se fosse um triângulo de lados 3, 4 e 5, já se liga que é um triângulo pitagórico. É um triângulo retângulo, tá? Vira e mexe, esse triângulo cai aí, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para resolver? Ele quer saber, ó, qual que é a medida do ângulo oposto ao maior lado. Ele quer saber quanto que é esse lado aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, desculpa. É. Vamos lá. Só de saber que isso daqui é maior do que 6, porque se fosse 3, 4, 5, seria um triângulo desse tipo assim, ó. 3, 4, 5. Seria um desse cara aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui chove de cair em concurso, tá? Então a gente sabe que é um ângulo maior do que 90. Fatalmente a gente sabe disso. Mas como é que a gente vai descobrir? Pessoal, muita atenção aqui, ó. A gente vai resolver isso daqui, ó, usando a famosa lei dos cossenos. Tá legal? A lei dos cossenos é dessa seguinte maneira, ó. Eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse lado aqui, ó, de Azinho e o respectivo ângulo do outro lado de Azão. Esse lado aqui eu vou chamar de Bzinho, ou seja, B minúsculo, e o ângulo oposto a ele eu vou chamar de Bzão, tá? E aqui eu vou chamar de Czinho e aqui eu vou chamar de Czão. Sempre assim, tá? Lados usando letras minúsculas e ângulos usando letras maiúsculas. Como é que funciona? Ó, a regra é bem tranquila. É o seguinte, ó, eu vou fazer assim, ó. A ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado, então, ó, o A ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, ou seja, a C ao quadrado, Czinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, menos, agora vai ficar duas vezes. Eu estou fazendo do lado A, né? Vezes, menos duas vezes os outros dois lados, ou seja, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo aqui oposto ao lado A, ó. Beleza? Só que eu posso fazer para os outros lados também. Ficaria assim, ó, para o lado C, ficaria assim, ó, C ao quadrado é igual. Daí os outros dois lados ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos duas vezes, agora, como eu estou fazendo do C, eu não vou colocar o C aqui, eu vou colocar os outros dois. Azinho vezes Bzinho, vezes o cosseno, porque é a lei dos cossenos. O cosseno de quem? Do ângulo oposto ao Czinho, que é o Czão. Percebe? Então, ó, aqui tem C, aqui tem C. Aqui tinha A, aqui tinha A. Agora, pare um pouco o vídeo e tente pensar como é que vai ficar a outra equação, se eu fosse usar para descobrir esse lado aqui, ó. Tá? Pare e tente. Beleza? Vai ficar assim, ó, Bzinho ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado somados, ou seja, A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes. Daí eu vou pegar esses dois aqui, ó, A vezes C vezes o cosseno de Bzão. É isso. Tranquilo.
Agora nós vamos aplicar aqui, ó, para o nosso triângulo aqui, ó. Como eu quero saber esse cara aqui, ó, eu vou usar assim, ó. Deixa eu até apagar aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, esse lado ao quadrado. Por que eu estou pegando raiz de 37? Porque eu quero saber esse ângulo correspondente dele. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 37 ao quadrado. Por que ao quadrado? Por causa da fórmula. É igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Professor, por que você não colocou entre parênteses aqui? Tá? Poderia colocar. Não tem problema. É tudo positivo, né? Menos. Duas vezes, agora se liga. É duas vezes esses dois lados multiplicados, ó. 3 vezes 4 vezes o cosseno, vou chamar esse ângulo aqui de x. Eu quero saber esse ângulo, menos o cosseno de x. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 37 ao quadrado é 37. Então 37 é igual a 9, que é o 3 ao quadrado, mais o 16, menos, multiplicando todo mundo aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, menos 24 cosseno de x. Então aqui vai ficar 37 é igual a 25 aqui, né? 25 menos 24 cosseno de x. Vamos isolar esse cosseno de x. Deixa eu apagar. Eu vou puxar aqui, ó, essa parte aqui. Opa. Essa nossa equação aqui, eu vou jogar lá para cá. Passando 25 para cá, vai ficar 37 menos 25. Bom, 37 menos 25 dá 12. Então vai ficar 12 é igual a menos 24 cosseno de x. Tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar assim, ó, 12 dividido por menos 24 é igual a cosseno de x. Isso daqui vai dar menos meio. Menos meio dividindo em cima e embaixo por 12, né? Vai ficar 1 e 2 embaixo. Né? 12 divididos por 12 dá 1, 12 divididos por 24 dá 2. Só que negativo, porque aqui tinha um negativo, igual ao cosseno de x. Pessoal, aqui a gente já sabe que o cosseno de x é meio. Menos meio, desculpa. Menos meio, tá? Daí aqui você vai ter que... Quer descobrir quem que é o x. Né? Quem que é o x. Aqui você tem que ter uma noção de trigonometria, que não tem como. Né? Primeira coisa que você tem que saber, essa tabelinha que eu vou colocar aqui, ó. Eu já vou resumindo, tá? Já vou sempre recapitulando algumas coisas aqui, galera. Prestem bem atenção aqui, ó. A primeira tabela que você tem que saber é essa daqui. Tem que ir para a prova com ela sabendo, assim, ó. Os ângulos notáveis. Eu vou colocar só o seno e o cosseno, tem a tangente também, tá? Então, assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses daqui tem que saber, tá? Vou colocar aqui o seno e o cosseno. Vou montar essa tabelinha aqui, ó. Vou colocar a tangente já também. Tangente também. Faz completo. Mas a tangente você não precisa saber, tá? É só saber que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então vai ficar assim, ó. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Agora vai o contrário, ó. Eu começo com raiz de 3 sobre 2. O meio se repete. E aqui é meio. E a tangente aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1. E aqui é raiz de 3. Tá? Essa tabela tem que saber. Tem musiquinha, tem um monte de coisa que eu não vou comentar aqui agora, mas tem que saber isso daí. Então você está vendo que o cosseno de 60 é meio. O cosseno de 60 é meio. Daí você tem que lembrar, lá no ciclo trigonométrico, essa questão não é tão simples. Por quê? Você tem que saber de lei dos cossenos e você tem que ter essa sacada aí, manjar um pouco de ciclo trigonométrico. Então, quem acerta essa questão está bem na frente. O ciclo trigonométrico ele tem 4 quadrantes. Para o cosseno, vou falar apenas para o cosseno no momento, tá? O cosseno ele é o seguinte, no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante ele é negativo, aqui é negativo e aqui é positivo. A gente sabe que os 60 graus está mais ou menos aqui, ó. Aqui tem 360 graus. A gente sabe que o cosseno de 60 graus está aqui, ó. 60 graus. Professor, eu não entendo nada de ciclo trigonométrico. Pessoal, eu sei. Muita gente não entende isso daí.
Eu também, na minha época de ensino médio, tinha muita dificuldade. Mas a gente tem que ir batalhando, tem que ir tentando, tem que ir vendo aula, tem que ir praticando até pegar. É assim que você entra numa carreira estável aí, tá? Então aqui, ó, 60 graus. Então significa que... E aqui é meio. Significa que eu tenho que pegar o equivalente ao segundo quadrante. No segundo quadrante, se eu pegar aqui, ó, aqui tem 60 graus. Só lembrando, ó, aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 e aqui é 270. Novidade nenhuma. Então, se eu bater aqui, ó, eu quero saber qual que vai dar a mesma alturinha aqui, ó, que é exatamente os, opa, que é exatamente os 120. É espelhado, 60 para lá, 120 para cá. Significa que aqui, ó, o cosseno é sempre a projeção nesse eixo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, aqui é meio, porque é positivo, 1 sobre 2. Aqui, ó, é menos meio, tá? Menos meio. Então significa que o cosseno de x, para dar menos meio, o x tem que ser 120 graus. Tá? 120 graus. Qual que é a medida do ângulo? Então, esse daqui tem 120 graus. Se você viajou nessa questão, não se desespere. 90% dos alunos viajam nessa questão mesmo. Então significa o quê? Que você tem que parar, refletir um pouco e recapitular trigonometria no ciclo trigonométrico, tá? Que é aquela trigonometria quando a gente sai de ângulos maiores do que 90 graus, né? Para entender bem sobre seno, cosseno e tangente. Beleza? Vamos lá, pessoal. Nada vem fácil aqui nessas provas, tá bom? Tem as questões fáceis e tem as questões difíceis, como essa, que tem que ter um conhecimento a mais, e matemática sempre foi e sempre será um diferencial nessas provas. Beleza?